Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje, mais uma aulinha de matemática, tá certo? A gente vai avançar um pouquinho mais no capítulo 8. Nós vamos falar hoje sobre o calendário, tá bom? Nossas atividades vão ser todas sobre o calendário. Então, na agendinha de vocês lá da escola, tem um calendário. Você pode estar pegando ela para poder acompanhar e observar como é um calendário, tá bom? Ó, gente, aqui na agenda de vocês tem um calendário desse ano que nós estamos, de 2020. Tem um calendário do ano passado, de 2019. E tem um calendário do ano que vem, de 2021. Porque às vezes a gente precisa saber em que dia da semana vai cair aquela determinada data, aquela determinada ocasião. O meu aniversário vai cair em que dia no ano que vem? Aí eu vou lá no calendário, dou uma olhadinha no calendário do ano que vem e aí eu já sei, né? Aí aqui na agenda de vocês, temos aqui todos os feriados e datas comemorativas do ano, tá certo? Todos os calendários, a maioria deles trazem essas datas. Nós temos aqui todos os meses que compõem um ano, temos a quantidade de dias, a quantidade de semanas e temos as siglas que diferenciam cada dia da semana, tá certo? Eu vou colocar aqui pra vocês o exemplo de cada sigla e dizendo qual é qual, tá certo? Ó, no calendário de vocês nós temos as siglas, que são as letrinhas, ou nós temos o começo da palavra em cada calendário, tá certo? Cada uma dessas letrinhas, ela representa um dia da semana. O D é de domingo, que é o primeiro dia da semana que a gente conta. Primeiro dia que a gente vai pra aula é a segunda-feira, mas o primeiro dia da semana que a gente conta é o domingo, tá bom? O S de segunda. O T de terça-feira. Terça. O primeiro Q, ele vai representar a palavra quarta. Quarta. O segundo Q é de quinta-feira. Aqui nós temos também dois S juntinhos. Então, o primeiro S é de sexta e o segundo S é de sábado, tá certo? Então, cada dia da semana nós temos uma sigla ou a letrinha representada lá no calendário, tá bom? Ó, gente, aqui pra vocês eu coloquei o calendário do mês de setembro, que é o mês que a gente tá iniciando agora. Hoje é quarta-feira, dia 2 de setembro. A gente vai marcar bem aqui no calendário a data de hoje, ó. Dia 2 de setembro, tá certo? Então, bem aqui nós estamos vendo 2 espaços vazios e bem aqui nós temos 3 espaços vazios. O que é que isso significa? Esse mês aqui, ele começou na terça-feira, no dia 1º. Então, aqui na segunda e no domingo, foi o mês anterior, foi o mês de agosto. Foi o finalzinho do mês de agosto. Então, tem alguns calendários que, quando os meses são separados, eles são dessa forma, tá certo? Ele não mostra esses 2 últimos dias, nem esses outros dias que faltam para completar. Vai mostrar lá no outro mês, tá bom? Ou no mês anterior. Por isso que aqui no calendário de setembro, nós estamos iniciando o dia 1º na terça-feira. E o que acontece? A gente pode contar as semanas desse mês? Podemos, tá bom? Então, como a gente pode contar essas semanas? Nós dizemos que a semana é completa se ela tem do domingo até o sábado toda preenchida com os dias da semana, com aqueles dias. Nós temos aqui a semana do dia 6 ao dia 12 completa, do dia 13 ao dia 19 e do dia 20 ao dia 26. Esse mês ele só tem 3 semanas? Não, né? Porque nós temos essa primeira semana e essa última semana. Então, elas são completas? Não, porque elas não vão do domingo ao sábado. Mas elas também estão no mês de setembro, tá certo? Elas também são semanas do mês de setembro. Então, a gente começa a contar aqui, ó. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas e 5 semanas. Nós dizemos que o mês de setembro terá 5 semanas. São completas? Nem todas, tá bom? Mas ele tem 5 semanas. Se eu quiser perguntar para vocês, quantos sábados vai ter no mês de setembro? Eu vou olhar bem aqui no S do sábado
e vou contar quantos dias vai ter aqui, ó. Quantas semanas, quantos dias vai ter nesses sábados, tá bom? Então, eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4 sábados no mês de setembro. Se eu quiser saber quantos domingos, eu vou ter 1, 2, 3, 4. Eu vou ter 4 domingos no mês de setembro. Aqui nós temos na quarta-feira, na terça-feira, dias a mais, não é isso? Porque nós temos bem aqui a semana que não está completa e a outra semana que não está completa. Então aqui na quarta-feira eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou ter 5 quartas-feiras e vou ter também aqui na terça-feira 5 terças-feiras, tá certo? Então a gente tem que observar a quantidade de dias que tem naquele mês, quantidade de semanas, quantidades de dias que eu vou ter daquele período, tá certo? Na quinta-feira eu só tenho 4 quinta-feiras, no sábado eu só vou ter 4. E aí a gente tem que observar o calendário para poder responder as questões, tá bom? Aqui o mês de setembro termina no dia 30, que é o aniversário da tia também, tá bom? Aqui ela termina no dia 30, porém tem alguns outros meses que terminam com um dia de 31. Tem alguns outros meses que tem dias a mais e outros meses que tem dias a menos. O que acontece nos meses do ano? Nós temos 12 meses do ano. Desses 12 meses, alguns são de 30 dias, outros são de 31. E nós temos um mês que ele só é de 28 ou 29 dias, que é o mês de fevereiro, tá certo? Então, o mês de fevereiro ele é o único que só tem 28 ou 29 dias. Todos os outros meses têm 30 ou 31 dias, tá certo? A quantidade de meses que nós temos no ano são 12. 12 meses que nós temos no ano. E elas podem se separar de acordo com uma determinada quantidade. Se eu tenho 3 meses, eu vou chamar de trimestre. Se eu tenho 2 meses, eu vou chamar de bimestre. Se eu tenho 6 meses, eu vou chamar de semestre. A tia vai anotar aqui na lousa para vocês. Bom, nós temos aqui, ó, um bimestre, ele é a mesma coisa que 2 meses. Um trimestre é a mesma coisa que 3 meses. Um semestre é a mesma coisa que 6 meses. Então, se eu quero dizer assim, o primeiro bimestre do ano é formado por quais meses? Aí eu vou lembrar lá no calendário quais são os 2 primeiros meses do ano, que eu quero saber o bimestre, o primeiro bimestre do ano. Então, quais são os 2 primeiros meses do ano? Janeiro e fevereiro, não é isso? Então, os 2 primeiros meses que compõem o primeiro bimestre do ano, janeiro e fevereiro. Se eu quiser saber dos 3 primeiros meses, o primeiro trimestre, aí eu vou vir, ó, janeiro, fevereiro e março. Se eu quiser saber do primeiro semestre do ano, quais são os meses que compõem o primeiro semestre do ano? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Então, esses meses, de janeiro a junho, é o primeiro semestre do ano. O segundo semestre do ano, ele vai ter julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. E aí a gente forma os 12 meses, tá certo? Cada mês é representado por um número. Janeiro é o primeiro mês do ano, então ele é o número 1. Fevereiro é o número 2, março é o número 3, abril é o número 4, maio é o número 5, junho é o número 6, julho número 7, agosto número 8, setembro número 9, outubro número 10, novembro número 11 e dezembro o número 12. Por isso que na data, quando a gente vai escrever, a gente escreve assim, ó. Hoje é dia 2, barrinha. Setembro é o mês 9, então a gente coloca 09 e o ano em que a gente está, tá certo? A gente, quando representa por números, a gente pode escrever dessa seguinte forma, tá bom? E aí a gente consegue saber quais são os meses que a gente está querendo, se a gente quiser um bimestre, um trimestre ou um semestre. Então, basta a gente calcular sempre de 2 em 2, ou de 3 em 3, ou de 6 em 6, tá certo? O nosso ano, ele tem 2 semestres, dividido cada semestre 6 meses. Os primeiros 6 meses e os últimos 6 meses do ano, tá bom?
No livro de vocês tem aqui o calendário e vocês vão responder sobre o calendário, tá bom? Fernando disse que o mês de agosto tem 4 sábados. Você concorda? Aí você vai olhar o calendário e vai contar quantos sábados tem. Aí você vai dizer se você concorda ou não com o Fernando, tá certo? O aniversário de Fernanda é no dia 24 de agosto e o de Mariana é no dia 9 de agosto. Quantos dias há entre o aniversário de Mariana e de Fernando? Aí você vai contar do dia 14 até o dia 20, do dia 9 até o dia 24, perdão. Aí vocês vão contar quantos dias tem no meio desses 2 dias, tá certo? Do mês. E aí vocês vão observando os calendários e vão respondendo. Na página 64 tem um calendário todinho de 2020 e tem dizendo alguns feriados que a gente já são os mais conhecidos da gente, né? Exemplo, em janeiro nós temos o feriado do 1º de janeiro, que todo mundo para e é feriado naquele dia, que é a confraternização universal, que é a chegada, celebração do ano novo, tá bom? Então, dia 1º de janeiro, celebração universal, tá certo? No mês de fevereiro, nós temos o carnaval. No mês de abril, nós temos o feriado de Tiradentes, que é um feriado muito importante, que ele foi uma pessoa que lutou contra muitas coisas no nosso país, tá certo? Em maio, nós temos o Dia do Trabalho, que é o 1º de maio. Aí vocês podem observar também, no calendário que tem aqui de vocês, ó, que vem dizendo bem pequenininho todos as datas de feriados que a tia tá falando pra vocês, tá bom? Em junho, nós temos o Corpus Christi. E aí vocês vão observar em cada mês do calendário que tem aqui, que tá dizendo tudinho pra vocês. Em setembro, o mês que nós estamos, nós comemoramos a independência do Brasil, no dia 7 de setembro. Em outubro, nós temos 2 feriados, que é Nossa Senhora Aparecida e o Dia das Crianças. Em novembro, nós temos, no dia 2 de novembro, finados e a proclamação da República no dia 15 de novembro. E em dezembro nós temos o feriado de Natal, dia 25 de dezembro. No nosso calendário, nós temos esses feriados que são para todo o Brasil. Vale para todo mundo que trabalha, que mora aqui no Brasil, são esses feriados que a gente tem. Porém, cada cidade tem também seus feriados regionais. Cada região tem seus feriados. Aqui no Ceará, nós temos alguns feriados que só são comemorados aqui no Ceará. Assim como nós temos também o dia 5 de fevereiro, que é comemorado o aniversário do Itarema. E por muitas vezes é considerado feriado também, tá certo? Que é a emancipação da nossa cidade. E aí vocês vão observar no calendário para responder as outras questões, tá certo? Durante a página 66 e 67, vocês vão analisar também o calendário e fazer as correspondências de acordo com o que está mostrando aqui para vocês nas questões, tá bom? Tudo que a tia ensinou, tá tudinho aqui, tá certo? Vocês vão buscar somente o auxílio de um calendário. Fiquem sempre com o calendário do ladinho de vocês para vocês observarem, tá bom? E aí, nas 2 últimas páginas da tarefa de hoje, que é a página 68 e 69, vocês vão observar a quantidade de sorvetes vendidos na página 68 e vão escrever aqui as quantidades e os valores que ele recebeu de acordo com o mês que ele está pedindo, tá certo? Vamos supor que no item A, em que mês a Dilson vendeu mais casquinhas de sorvete? Aí você vai olhar lá nos números das casquinhas de sorvete que ele vendeu, qual foi delas, qual foi o mês que ele vendeu mais, qual que tá mais quantidade, tá certo? Então, vocês vão sempre se basear pelo que está aqui no livrinho de vocês, tá bom? Vocês vão olhar, observar quais são os meses, quais são as quantidades e os valores. No mês de janeiro, que é o primeiro mês que nós temos aqui, ó, ele vendeu 250 casquinhas e R$750. Então, você vai observar aqui e vai responder de acordo com o que está pedindo, tá certo? E na página 69, nós temos aqui um gráfico mostrando as frutas preferidas dos alunos do 2º ano. Vocês observem aqui que tem mamão, maçã, morango e uva. Esse gráfico, ele está indo de 5 em 5, está aumentando de 5 em 5. Quem mais gosta de mamão? Nós temos aqui, ó,
20 e pouquinhos alunos que gostam de mamão. Maçã, nós temos aqui na faixa de uns 37 alunos. Morango, nós temos 65 crianças, ó. Vocês vão observar a linha que a barrinha parou e vão dizer que é a quantidade. E uva, nós temos 40 crianças, tá certo? E aí vocês vão observar sempre no livro de vocês para poder responder as questões, tá certo? Está muito tranquilo, não tenham medo em fazer as questões. Qualquer dúvida, entre em contato com a tia, que a tia tenta ajudar vocês, tá certo? Sempre, na hora que estiverem respondendo as atividades. Não deixem de mandar mensagem no privado da tia e boa sorte na hora de realizar as atividades. Até a nossa próxima aula.